O FBI conclui que o motorista que matou 14 pessoas e feriu outras 35 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, agiu sozinho. O ator do atentado foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um ex-militar nascido no Texas. Dentro do veículo, os agentes encontraram uma bandeira do Estado Islâmico e o caso é investigado como terrorismo. A gente tem mais detalhes dessa história e do que foi até agora informado pelo FBI, com a Larissa Biscaia, que passou aqui toda a madrugada acompanhando as atualizações, né, Larissa? Bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, para todos. O FBI afirmou que até o momento não há um vínculo definitivo entre esse ataque que deixou 14 mortos em Nova Orleans e a explosão de um Cybertruck da Tesla que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. A declaração é do vice-diretor da divisão de antiterrorismo, Christopher Raya. As you know, there's also an FBI investigation in Las Vegas. Como vocês sabem, há uma investigação do FBI em Las Vegas e não descartamos nada. Neste momento, não há uma ligação definitiva entre o ataque em Nova Orleans e o de Las Vegas. Os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas da tragédia e com todos os impactados por isso em todo o país. Impacted across the country. De acordo com a polícia de Las Vegas, o veterano do exército Shamsud-Jabbar, identificado como suspeito do ataque em Nova Orleans, e o soldado de elite Matthew Livelsberger, apontado como provável motorista do Cybertruck, serviram na mesma base militar no Afeganistão na mesma época, mas não na mesma unidade. Os dois casos aconteceram no primeiro dia do ano, com veículos alugados em um mesmo aplicativo, o que justamente gerava essas dúvidas se os casos tinham alguma coisa a ver entre eles. O FBI classificou o ataque de Nova Orleans como um ato de terrorismo premeditado e maligno. We do not assess at this point that anyone else involved in this attack. Já sabemos que não há mais ninguém envolvido nesse ataque, além de Shamsud-Jabbar, o suspeito que já foi apresentado. Vou ser claro, o crime foi premeditado e um ato maligno. It was premeditated and an evil act. Voltando aqui, então, nos dois casos diferentes, nos dois ataques diferentes, um em Nova Orleans, o outro em Las Vegas, recapitulando, né? Um foi aquele atropelamento em massa, o outro a explosão do carro. Cada um deles, né, desses homens, desses terroristas, dá para chamar de terrorista, que morreram nessas ações, eles eram ex-militares, eles serviram no Afeganistão, na mesma base, na mesma época, Só não na mesma unidade. E o FBI diz que não está comprovada a relação entre um caso e outro. Exatamente. De acordo com as investigações, Shamsud-Jabbar alugou o carro em Houston, no Texas, no dia 30 de dezembro e dirigiu por 560 quilômetros até Nova Orleans, na Louisiana. No trajeto, ele postou uma série de vídeos nas redes sociais proclamando apoio ao grupo terrorista Estado Islâmico. Nas publicações, ele afirmou que inicialmente planejava matar a própria família e amigos, mas tinha receio que as notícias não iriam focar no real propósito dessa ação. Além disso, ele afirmou que se juntou ao Estado Islâmico no primeiro semestre e deixou pronto o testamento. Recapitulando, na madrugada ali do dia 1º, ele invadiu um carro a Bourbon Street, onde acontecia essa festa de Ano Novo. Ataque que deixou 14 mortos e 35 feridos inicialmente. A informação era de 15 mortos, são 14 vítimas do ato de terrorismo, e em confronto com a polícia ele também foi morto. Já no caso de Las Vegas, as causas da explosão ainda são apuradas, mas a polícia afirma que se trata de um caso de suicídio. O motorista, que era esse outro militar, Matthew Livelsberger, alugou o carro em Denver, no Colorado, no dia 28 de dezembro. Por meio de dados da Tesla, a investigação aponta que ele dirigiu 1.200 quilômetros até chegar em Las Vegas na manhã do dia 1º. Imagens de câmeras de segurança mostram que ali por volta das 7h30 da manhã ele começou a dar voltas na quadra até estacionar em frente a Trump Tower, hotel do presidente eleito Donald Trump, às 8h40 da manhã. Ficou 1 hora dando voltas na quadra até estacionar. 15 segundos depois, essa explosão acontece. O motorista carregava fogos de artifício e combustível no porta-malas, além de 2 armas que foram compradas legalmente na segunda-feira, 2 dias antes desse caso. A gente ainda não sabe exatamente como a explosão começou, isso é apurado. O militar teve o corpo praticamente destruído pelo fogo e foi identificado a partir de tatuagens. Os agentes encontraram uma marca de tiro auto-infligido na lateral da cabeça dele e no carro estavam também carteira de identidade e passaporte. Esse homem era casado, tinha um filho pequeno. E o que as investigações procuram entender agora? Se a morte dele teve algum tipo de motivação política, como foi o caso de Nova Orleans.
Obrigada, Larissa. Ainda são muitas as respostas, né? Ainda são muitas as perguntas sem resposta. Ainda são muitas respostas buscadas aí pelo FBI. Não dá para cravar e dizer que há uma conexão entre uma coisa e outra. Não tem nenhum indício concreto que mostre isso, mas que são muitas coincidências, isso são.